Elvis e Cat, Capítulo 1, Parte 3. Las Vegas é uma cidade de grandes shows e grandes estrelas. E à medida que os visitantes vêm de pequenas e grandes cidades para vê-los se apresentar, eles são atraídos para as mesas de jogo e caça-níqueis, com promessas de prêmios gigantescos. É uma cidade que nunca dorme e vive de excitação contínua. Mas para um artista, pode ser tão enfadonho e chato quanto observar uma pedra crescer. Você vive para o seu tempo no palco, se prepara para isso como um atleta se preparando para o grande evento. Os cantores devem descansar bastante porque suas cordas vocais são um instrumento altamente sensível. Dormia até tarde, degustava o meu breakfast, tentava tomar sol em um lugar privado e então chegava a hora de me preparar para a próxima apresentação. Eu raramente entrava no lobby e na maioria das vezes ia até o show pelo elevador de serviço e depois pela cozinha. Depois de cada show, naqueles primeiros dias, eu estava tão cansada e exausta que comia alguma coisa e depois ia para o meu quarto ler ou escrever cartas. Deixava todo o glamour no palco e me tornava simplesmente Cat Westmoreland, cantora, batalhadora, que estava com um pouco de saudade dos meus amigos e família, dos meus cavalos e cachorrinhos em Los Angeles. Eu estava na glamurosa Las Vegas, mas poderia muito bem estar em uma fazenda isolada em Dakota do Norte, porque eu era muito confinante. Estávamos dormindo quando a maioria das pessoas estava trabalhando e tínhamos pouco tempo para passear ou visitar amigos, fora as pessoas que trabalhavam no show. Não me importei porque minha carreira era o centro da minha vida. Eu não queria que nada me detivesse e, como nunca tive um relacionamento íntimo com um homem, não me importava com esse tipo de coisa. Não me importava porque minha carreira era o centro da minha vida. Não queria que nada me detivesse e, como nunca tive um relacionamento íntimo com um homem, não me importava de levar uma vida tão enclausurada. Em outras palavras, o que você não teve, você não sente falta. É claro que fiquei presa entre duas gerações, uma que desaprovava qualquer tipo de sexo fora do casamento e outra que via o sexo como uma expressão de liberdade. Por causa da minha educação rigorosa e formação orientada para a igreja, eu acreditava que sexo com apenas um parceiro por toda a vida era o aceitável. Havia uma escolha clara entre as duas filosofias. Você certamente não poderia escolher as duas, e minhas crenças eram mais amplamente aceitas pela sociedade daquela época. A liberdade sexual, às vezes, era baseada na rebelião. Eu era independente, mas certamente não era uma rebelde. Às vezes, o guitarrista da banda me convidava para acompanhá-lo a outro clube, para assistir à apresentação de outra pessoa, e eu ia. Era estritamente amizade. Ele era alguém com quem me distrair por algumas horas antes de ir para o quarto e descansar para o próximo show. Eu certamente não iria complicar minha vida, nem mesmo com um relacionamento casual naquele momento. E, francamente, estava muito satisfeita com a forma como as coisas estavam indo. Além disso, fui contratada para estar no show de Elvis Presley por apenas 2 semanas e estava pensando e planejando futuras audições, marcando alguns estúdios e datas de gravação para continuar trabalhando. Fiquei igualmente feliz por meu tempo no show de Elvis ter sido limitado, porque eles iriam sair em turnê logo depois de Las Vegas, e eu realmente odiava estar na estrada. Eu já estava farta de turnês quando estava com a Metropolitan Opera National Company e os Sandpipers,
e a ideia de fazer isso de novo me horrorizava. No entanto, devo dizer que a turnê da Metropolitan Opera National Company não foi tão ruim, porque ficamos na mesma cidade por um longo período de tempo. Foi preciso muito esforço e dinheiro para montar os cenários elaborados e a empresa teve que enfrentar um longo prazo para que o compromisso se pagasse. Os Sandpipers eram outro assunto. Ficávamos acordados a noite toda nos aeroportos e depois embarcávamos direto para a apresentação. Éramos os responsáveis por todos os instrumentos e bagagens, arrastando tudo de cidade em cidade. A organização da viagem não foi das melhores. Não tínhamos road manager, gerente de estrada, na maior parte do tempo. Ou nossas datas eram tão próximas e os locais tão distantes que mal conseguíamos chegar ou nos atrasávamos para o próximo show. Essas viagens foram desorganizadas. Parecia haver apenas um desastre após o outro. Embora eu aprecie as memórias e as amizades que tive com os Sandpipers, eu não estava disposta a viajar novamente e prometi a mim mesma que ficaria fixa em um lugar, faria datas, sessões no estúdio ou algo assim, mas não voltaria para a estrada. Eu rio agora pensando em todas as minhas resoluções presunçosas, como se eu sempre tivesse controle total da minha vida e do meu estilo de vida. Durante a primeira semana que estive em Las Vegas, Priscilla Presley, esposa de Elvis, veio à cidade e os dois formavam um casal muito marcante. Ela era linda, usava roupas e joias deslumbrantes e parecia muito sofisticada e experiente para a sua idade. Mas algo estranho aconteceu nos bastidores na noite em que ela chegou, e eu era inocente demais naquele momento para saber. Elvis veio até mim e disse: "Se alguém lhe perguntar, não se esqueça de dizer que você está noiva e planeja se casar em breve. Por favor, faça isso por mim." Parecia desconcertante, mas concordei. No entanto, dias depois, quando finalmente perguntei a ele sobre isso, ele respondeu: "Bem, você é solteira e nova no show, e muitas esposas sabem que você está aqui e ficam com muito ciúme. Vão pensar que você está dormindo com os maridos delas e isso vai chatear todo mundo." Eu nunca pensei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com Elvis e Priscilla. John Wilson, guitarrista rítmico que mencionei antes, me pediu para assistir a um outro show depois do trabalho. John era alto, bonito e tinha um sorriso caloroso e olhos dóceis. Ele sempre foi bastante simpático e como ambos trabalhávamos no espetáculo de Elvis e gostávamos de música, nunca nos faltou assunto para conversar. Por isso, concordei em ir com ele. Depois da apresentação da meia-noite, esperei por John, mas ele não apareceu, o que me pareceu estranho na primeira vez. Então, para minha surpresa, um dos guarda-costas de Elvis, Sonny West, surgiu com um convite. Eu não conhecia a maioria dos nomes deles naquela época, mas me lembrei de Sonny, que era um dos guarda-costas a quem frequentemente me referia, brincando, como da máfia de Memphis. "Elvis quer que você participe de uma festa que ele está dando na suíte dele", disse ele, e acrescentou: "Ele só quer conhecer você como amiga." Imediatamente me lembrei de uma conversa apressada com Millie antes dela deixar o show. Nunca tivemos oportunidade de falar sobre música ou sobre o que esperava de mim como sua substituta, mas lembrei-me imediatamente dela dizendo: "Se tiver oportunidade, vá até a suíte penthouse de Elvis e dê uma olhada. É como um set de filmagem." No pouco tempo que estive lá, sabia que Elvis sempre dava festas em sua suíte depois de cada show, mas nunca fui incluída e, honestamente, nunca esperei que fosse. Porém, quando seu chefe, e Elvis era meu chefe naquela época, te convida para uma festa,
então você tenta pelo menos aparecer. Além disso, eu estava curiosa para conhecer a suíte Penthouse e ver como Elvis era quando estava fora do palco. Na verdade, não era como se eu não tivesse escolha, mas senti uma verdadeira sensibilidade em Elvis e sabia que, como ele tinha feito questão especial de me convidar, ficaria magoado se eu não aparecesse. E dar uma festa depois do show era uma ocorrência noturna, o que por si só era incomum, porque a maioria das estrelas se diverte talvez uma vez antes das Opens, estreias, ou quando encerra a turnê ou temporada. As estrelas do show geralmente ficam exaustas depois de 2 horas cansativas no palco, mas Elvis nunca parecia se cansar e nunca parava de se apresentar. Ele faria um show no palco e outro em sua festa após o show. Eu não sabia na altura, mas descobri mais tarde que Elvis tinha mais energia do que todos nós juntos. A suíte Penthouse ficava no 30º andar e a vista que me saudava era magnífica. Las Vegas se estendia diante dos meus olhos em toda a sua glória neon. E a suíte em si era muito luxuosa, decorada em dourado e amarelo, um longo bar espelhado, 3 quartos, carpete espesso, sala de jantar e cozinha separadas com magníficos lustres de cristal refletindo a luz brilhante. Millie estava certa. Era como um set de filmagem. Quando cheguei lá, a festa já estava acontecendo, principalmente a máfia de Memphis, com 10 a 12 garotas bonitas, todas bem vestidas. Eu tinha ouvido falar que os guarda-costas estavam sempre à procura das moças mais bonitas da plateia e depois acenavam com a perspectiva de conhecer Elvis em pessoa, e as meninas ficavam satisfeitas em aceitar os convites. Era tudo um jogo inofensivo, e os guarda-costas e as mulheres geralmente se comportavam muito bem. Se eu estava preocupada com a possibilidade de a festa virar uma briga, não precisava, porque descobri mais tarde que Elvis não bebia e não gostava que as pessoas bebessem muito na frente dele. Ele também desaprovava drogas pesadas e maconha. Então suas festas não eram selvagens como algumas pessoas gostavam de imaginar. Eles eram todos muito mansos. Elvis ainda não estava lá quando cheguei e, como não conhecia ninguém na sala, dei umas voltas admirando a vista. Notando uma placa de latão sobre uma mesa da sala, fui até lá para dar uma olhada mais de perto. Dizia: "Nunca conheci um guitarrista que valesse a pena. Assinado Vernon Elvis Presley." Alguém mencionou que Elvis a carregava consigo para onde quer que fosse. Finalmente me acomodei em um sofá perto da janela e conversei um pouco com algumas mulheres e então ele apareceu. Final da parte 3.